Então, como já foi anunciado, nós vamos pensar um pouco sobre lições das montanhas de Mateus. É um assunto muito grande. Tem pelo menos 7 cenas no Evangelho de Mateus ligadas com montanhas, com montes, mas não vai dar tempo para estudar todas estas cenas, mas vamos tirar umas lições, estudar um pouquinho e espero que seja para a bênção de todos e que o nosso Senhor seja honrado e glorificado. Então, por ser estrangeiro, eu vou começar no fim. Sempre bom começar no fim. Então vamos ler no último capítulo do Evangelho, Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, e vamos ler os últimos versículos deste capítulo, a partir do versículo 16. Mateus 28 e 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E vamos ler também no capítulo 26. Capítulo 26. Versículo 6. Capítulo 26, versículo 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, e quem sabe convém destacar, porque alguém vai dizer daqui a pouco, mas não tem montanha aqui, não tem monte nesta passagem. Mas Betânia é uma aldeia no lado oriental do Monte das Oliveiras. Então, é uma aldeia naquele monte. Então podemos dizer que também é uma cena no monte. Então, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para memória sua.
Então nós vamos, até o fim da reunião, considerar um pouco estas duas cenas nestes dois montes, que são, eu acredito, dois montes diferentes. Mas, por que nós estamos falando sobre este assunto? As montanhas de Mateus. Eu acho que eu não preciso dizer para os irmãos aqui em Sombrio, em Santa Catarina, que até mesmo esta semana, o feriado é uma grande indicador do padrão baixíssimo do nosso país, do nosso mundo. E vocês bem sabem que a maioria não tem o mínimo interesse em passar uma hora estudando a palavra de Deus. A maioria corre atrás daquelas coisas que nem dá para mencionar em público. Não é? Infelizmente. E a gente estava comentando antes da reunião, parece que com cada ano que passa, o padrão vai de mal a pior. Cada vez mais baixo. E não precisa olhar muito as notícias destes dias para descobrir o que eu estou dizendo. É uma grande tragédia. O perigo, meus irmãos, é o seguinte: enquanto o padrão ao nosso redor diminui, existe a possibilidade do nosso padrão entre nós também ficar cada vez mais baixo. 50 anos atrás, quando alguém tinha a coragem de falar sobre um determinado assunto, todo mundo se assustava. Agora, para nós, é normal. Infelizmente. E com o passar do tempo, o perigo existe da gente aceitar no mundo o que é pecado feio e grosso perante Deus, mas nós começamos a pensar, olha, o normal, fazer o quê? O mundo está piorando. E quem sabe as coisas ao nosso redor se tornam mais aceitáveis, até mesmo para crente. E um grande perigo. Então, meus amados irmãos, enquanto o mundo está no vale do pecado, no buraco da perdição, nós devemos dar graças a Deus que podemos tirar umas horas escalando montanhas de verdades espirituais, tirando os nossos pensamentos das coisas deste mundo, meditando em verdades elevadíssimas. E assim, que Deus nos ajude a nos manter afastados e separados daquilo que o mundo apresenta como a vida normal. Eu estava me lembrando daquela história clássica do peregrino e da peregrina, a esposa do peregrino.
Quando ela chegou lá na casa do intérprete, aquele homem espiritual e prudente mostrou para ela um homem trabalhando com ancinho, de cabeça para baixo. Trabalhando, ajuntando o lixo da sujeira do chão. E não conseguia levantar a sua cabeça para ver outra coisa. Só que o intérprete mostrou para a cristiana, está vendo o que está acima da sua cabeça? Uma coroa de ouro. E uma mão oferecendo para aquele homem uma coroa de ouro em troca pelo ancinho. Mas o homem estava tão ocupado com as coisas deste mundo, trabalhando, nem viu a coroa de ouro acima da sua cabeça. Então, meus amados irmãos, eu acho que muitas vezes nós agimos da mesma forma, não é? Bom, nós não estamos envolvidos na sujeira do mundo, mas as coisas deste mundo nos ocupam muito, não é? Ficamos muito ocupados com coisas legítimas. E parece que cada vez mais sentimos a dificuldade de levantar a nossa cabeça, levantar os nossos olhos para ver as riquezas, as bênçãos que estão disponíveis em Cristo. E assim, perdemos muito mesmo. Então eu espero que Deus nos ajude nestas reuniões, que possamos nos afastar um pouco das coisas que nos ocupam, dos assuntos que nos preocupam, legitimamente até, e que possamos ver coroas de ouro, tesouros espirituais e divinos ao nosso alcance, e que possamos aproveitar dessas grandes bênçãos. Então, vamos começar aqui nos últimos versículos do Evangelho. Por que será que neste Evangelho nós temos tantas referências às montanhas, aos montes? Por que será que em tantas ocasiões o Senhor Jesus Cristo aproveitou aquelas situações para mostrar para os seus discípulos, para outras pessoas, certas verdades e ensinar para eles verdades espirituais? Então não é muito difícil responder a pergunta, porque todos sabem que o Evangelho de Mateus apresenta o Senhor Jesus Cristo como o Rei. E Ele, como Rei, merece, é digno de um lugar de destaque. O lugar do Rei é o trono. Um lugar elevado. Um lugar onde ele pode ser visto. E assim, como Rei, sobre o seu reino, ele ocupa um lugar de destaque elevado, afastado um pouco das coisas deste mundo.
Então, meus amados irmãos, que bom que nós já descobrimos nas nossas vidas o Senhor Jesus Cristo como Rei. Quando Ele se apresentou como Rei, foi rejeitado neste mundo. Mas, graças a Deus, há pessoas aqui, já nos submetemos à sua autoridade. Para nós, Ele é o Salvador. Para nós, Ele é o Senhor, o Rei. E Ele ocupa o lugar de destaque, de supremacia nas nossas vidas. Pelo menos é assim que falamos. Será que é assim na realidade? Mas é outro assunto. Nos últimos versículos do Evangelho, Ele levou os seus discípulos para o monte. E lá eles ouviram uma mensagem de muita importância. O que estava acontecendo? Ele, o Rei, o Mestre, o Senhor, tinha morrido, ressuscitado, ia voltar para o céu. Nós não lemos no Evangelho de Mateus da sua ascensão. Não lemos. E você me responde depois o porquê disso. Muito interessante. Mas Ele apresentou estas verdades para os seus discípulos. Eles tinham uma tarefa, vamos dizer, quase impossível. Quase impossível. Levar a mensagem do Evangelho, levar a luz do Evangelho para os 4 cantos da terra. Tá? É difícil. Quantos havia? Uns 100.000. Não, 11. Que missão? Que tarefa? Bem difícil. Mas, lendo no livro dos Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem que eles fizeram um grande esforço. Começaram lá em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, saindo cada vez mais, se distanciando de Jerusalém, apresentando as verdades do Evangelho, ensinando as verdades a respeito da igreja, estabelecendo igrejas, e havia muito progresso no primeiro século. Muito progresso na obra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós queremos descobrir agora o que incentivou, o que motivou estas pessoas, estes discípulos, a fazer o que fizeram. Não se desanimaram dizendo, Senhor, é difícil demais, nem adianta começar. Não. Eles levaram a sério o desafio. Começaram em Jerusalém, saindo, e alcançaram milhões de pessoas, de uma forma ou outra. E eu espero, meus amados irmãos, que ao descobrir o que motivou
aqueles homens. Que nós sejamos motivados da mesma forma. Tem uma estatística assustadora que infelizmente é fato. Vocês sabem, meus amados irmãos, que 33%, mais ou menos, 33% da população do mundo até hoje nunca ouviu falar de Cristo. Que coisa! O que aconteceu? Deus falhou? Deus não deseja a bênção daquelas pessoas? Mais de 2 bilhões de pessoas? A resposta é assustadora também. A igreja falhou. E está falhando neste sentido ao nos aproximarmos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ver se dá para mudar pelo menos a nossa atitude ao pensar nesses versículos. Fatores que motivaram e incentivaram os apóstolos. Vamos com calma. Versículo 16, Mateus 28. E os 12 discípulos. Não, senhor. O que diz? E os 11 discípulos. Ué? Mas não havia 12? Tinha. Mas diz aqui, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quem estava faltando? Vocês sabem, eles também sabiam. Judas não estava mais com ele. Que tragédia! E quando nós ouvimos de tragédia, espirituais, eu sei que Judas nem era salvo, mas eu estou generalizando um pouco agora. Quando nós ouvimos de irmãos que corriam bem e não estão mais conosco, meus amados irmãos, assuntos assim não são assuntos de fofoca. Não são assuntos para ocupar todo mundo na hora do almoço. Não, senhor. Se não precisa comentar nada para ninguém, então melhor não comentar nada para ninguém. Em vez de sair conversando e espalhando para os 4 cantos da terra, deveria produzir outra atitude em nós. Olha só. Que potencial havia naquele irmão, naquela irmã. Não está mais conosco, que tragédia. Mas, com a ajuda de Deus,
com a boa mão de Deus sobre mim, eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça na minha vida. E se temos um a menos no exército, isso exige que os meus esforços sejam redobrados para fazer o que ele podia ter feito. Não sei, quem sabe eu imagino muita coisa, mas eu penso que enquanto aqueles 11 caminhavam pelas estradas saindo para aquele monte, que pena que não tem 12. Somos 11. O nosso Salvador, ele vai voltar para o céu. As oportunidades são muitas. Somos fracos. Precisamos de ajuda divina. Então, mais um fator que motivou os discípulos. Os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que... Quem tinha falado sobre o monte? Quem tinha indicado aquele lugar de encontro para os discípulos? Quem falou para nós sobre este destino? Quem foi? Cristo. Sim. O Senhor? Sim. Mas para eles foi Jesus. Jesus. O que quer dizer isso? Versículo 17 nos dá uma dica. Quando o viram, o adoraram. E meus amados irmãos, nós temos aqui, quem sabe, o motivo principal. Vamos dizer o combustível que vai no tanque do crente. O combustível que faz o crente servir com fidelidade. Que faz o crente se esforçar com toda a energia no seu ser. Eu estou servindo aquele que é meu Jesus. Eu sei que o mundo usa aquele nome de uma forma bem leviana. Mas como nós gostamos de ouvir aquele nome, Jeová, o Salvador. Meus amados irmãos, qualquer serviço que nós rendemos, qualquer trabalho que nós fazemos, não é porque seu José está olhando. Não é porque fulano não vai ficar contente se eu não faço. Não. Qualquer serviço na obra de Deus, na igreja de Deus, qualquer coisa feita na vida particular, eu faço para a honra e a glória do meu Jesus. Meu Senhor e Mestre, aquele que deu a sua vida por mim sobre a cruz. Meu amado irmão, se você se sente desanimado, não se assusta.
E não se desanime mais por isso. Se você se sente fraco, não se assuste. Se você pensa, mas eu não consigo fazer muita coisa, não sou digno, não tenho muita coisa para oferecer a ninguém, não posso, não consigo. Meu amado irmão, volta para o ponto de partida. Volta para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Volta para aquele momento na sua vida em que depositou a sua confiança em Cristo e descobriu as belezas e as glórias daquele que morreu na cruz por mim. Eu garanto, vai se animar para continuar mais um pouco pelo menos na jornada, na caminhada para o céu. Uma apreciação do Senhor Jesus Cristo, como eles tinham, vendo o Senhor, o adoraram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus Cristo estava mostrando para eles e dizendo para eles, eu tenho poder. Sabe, eu estou pensando agora, eu acho que nós perdemos muito na vida cristã, na nossa apreciação de Deus e do Senhor Jesus Cristo, por não estudar mais a criação ao nosso redor. Tá? Muitas vezes a criação é uma teoria que nós defendemos, né? E ensinamos para os nossos filhos que Deus criou o mundo, certo? Mas quem parou para estudar um pouco as maravilhas das estrelas? Quem parou para analisar a inteligência de uma formiguinha? Quem já parou para estudar um pouco as maravilhas dos oceanos deste mundo? Quem sabe o nosso irmão sabe mais do que a maioria. Hã? Mas eu estou dizendo uma coisa bem simples. Só parando para analisar a natureza, a criação ao nosso redor, descobrimos um fato tão importante. O nosso Deus é maravilhoso. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Que poder? Quem aqui teria condições de descrever aquele poder que ele tem? Mas ele não estava apenas falando do poder. Ele estava falando da sua autoridade de exercer aquele poder. Hã? Ele estava falando que ele tinha condições de operar por meio daqueles discípulos fracos e falhos, na salvação de almas.
contra o inimigo, contra os exércitos do inferno. Vocês se lembram daquela noite que Pedro estava na prisão? Acorrentado, portas de ferro. Será que não se lembrou de Mateus 28? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas, vamos deixar os discípulos um pouquinho. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, e a necessidade de espalhar o Evangelho, a verdade, é enorme. Não é? Bom, estamos em Santa Catarina. Quantas cidades há em Santa Catarina onde o Evangelho nunca foi pregado na sua pureza? Você diz, mas isso é com o seu José Joel. Não, senhor. É com você. Nós todos temos a responsabilidade de alcançar as pessoas ao nosso redor com o Evangelho. Semana retrasada, eu estava na Bahia, Salvador, uma cidade de 3 milhões de habitantes, um estado de 14 milhões de pecadores perdidos nas trevas. E quantas igrejas tem lá? Quantos missionários tem lá? Quantos obreiros tem lá? Zero. Ué? Quem é que vai? Vamos deixar os baianos morrerem nas trevas sem nunca apresentar o Evangelho verdadeiro para eles? Só um exemplo. Você diz, mas é tão difícil. Eu estou no colégio, na faculdade, no escritório, e todo mundo é contra. Quando a gente fala de Deus, quase nem dá vontade, a gente não tem coragem. E o mundo oposto a Deus. Eu falo alguma coisa sobre a criação e todo mundo dá risada. Mais fácil ficar quieto. Sim, meu amado irmão, é mais fácil ficar quieto. Mas se você pudesse apreciar no seu coração que o seu Senhor, o seu Mestre, que deseja que você espalhe a verdade para os 4 cantos da terra, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, não se assusta. Não cale a boca. Não fique no cantinho, escondido, por medo de alguém pensar que eu sou crente. Não. Com toda a coragem, com todo o apoio do céu, vamos lá. É-me dado todo o poder. E o Senhor Jesus Cristo pode operar por meio de você. Mesmo uma irmã, não precisa ser pregador.
para provar a realidade deste poder? Pode ser um crente que nem sabe ler, mas deixando aquele poder do alto encher o seu próprio ser, e como um canal ligado com o céu, você pode levar bênção para milhares de pessoas. Um vaso útil na mão do Senhor. Outro detalhe, não sei, de novo eu digo que eu acho que eu tenho a tendência, a falha de usar demais a imaginação, mas eu acho que eu não estou muito fora daquilo que temos aqui. O Senhor Jesus Cristo, dizendo para os discípulos, ide, o que ele disse? Ide, ensinai todas as nações. Onde estavam? No monte. Né? Eu não sei o que eles podiam ver. Talvez uma aldeia lá na distância. Talvez uma cidade maior lá adiante. Mas estavam elevados um pouco. E daquele ponto de vista elevado, podiam enxergar melhor. Sabe o que eu tenho notado entre nós? De forma geral. Olha quantas pessoas tinha na reunião hoje. Muito bom. O salão estava cheio. Muito bom. E quantas pessoas não estavam na reunião hoje? A gente não olha para aquele lado. Né? E se o salão está cheio? Bom, era só isso que a gente queria. E agora, a minha família, salvo. É só isso que eu queria. E agora, aquele colega está se confessando salvo? Que maravilha. E os outros não salvos? Os outros vizinhos que nunca ouviram? A gente não se incomoda com isso? O que acontece? Olhamos, parecido com o nosso amigo com o ancinho, olhando ao nosso redor, na rua do salão, na outra rua, no bairro, e os outros bairros, e as outras cidades. Nós precisamos escalar uma montanha. Nós precisamos comprar um mapa. Cada crente. Bom, eu não vendo mapas, então não estou fazendo propaganda, tá? Mas cada crente deveria ir numa livraria, quarta-feira à tarde, meio-dia, 1h da tarde, comprar um mapa do mundo para estudar e pensar de um ponto de vista mais elevado a grande necessidade. Mas é demais. Quem sou eu? Não consigo fazer nada. Mas olha só o que diz aqui. É-me dado todo o poder no céu e a terra. Portanto, vamos lá. Ide. Mais fácil ficar na reunião de oração. Senhor, que os pecadores venham. Mas não era isso que Cristo disse. Ele disse, é para vocês ir.
E se vocês não irem, eles não vêm. Ide, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Só que eu não posso dizer amém ainda, porque não terminei. 5:9, e nem começamos no capítulo 26. Então, se preparem, porque o assunto vai muito, muito, muito longe ainda. Vamos deixar outras lições de capítulo 28 e vamos passar para capítulo 26. Outra cena, como eu já disse, no Monte das Oliveiras. Muito interessante estudar este monte. Vamos descobrir mais detalhes amanhã, na vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus estava lá na casa de Simão o leproso. Talvez seja a mesma casa que ele frequentava muito. De Maria, de Marta, de Lázaro. Talvez, eu não sei. Mas ele estava lá. Aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Meus amados irmãos, querendo ir para casa já, fiquem à vontade, porque eu não tenho mais nada a dizer para vocês. Eu quero me dirigir agora às irmãs. Não se assustem, irmãs. Tá? Porque eu quero dizer uma coisa que não se fala muito, infelizmente, no nosso meio. Nós valorizamos muito as nossas amadas irmãs em Cristo. Muito. Já imaginou uma igreja, a igreja aqui, sem irmãs? Que horror! Só homens. Mas eu não sou valorizada, diz a irmã. E não tem lugar para mim. Não tem papel. Então, minha amada irmã, quem sabe você se anima com a leitura, com o ensino desta passagem. Uma irmã que fez algo de muito valor perante o Senhor Jesus Cristo, e olha, não temos qualquer registro na Bíblia de um homem que fez algo parecido. Mas esta senhora, estando ali no Monte das Oliveiras, fisicamente, ela alcançou uma altura que poucos irmãos alcançam. Já pensou? A passagem é bem conhecida. Eu não preciso entrar em detalhes, mas uma senhora que tinha estudado
as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento? As irmãs aqui estudam as Escrituras do Antigo Testamento? Sempre quando eu falo sobre esse assunto, me lembro de uma senhora, ninguém aqui conhece, de outro país, e os estudiosos da Bíblia não gostam de ir na casa dela. Sabe por quê? Ela sabe mais do que eles. E ela sai com cada pergunta de passagens de Ezequiel, por exemplo. E entende muita coisa. E obviamente tem passado muito tempo estudando as Sagradas Escrituras. Não é só para os irmãos que participam no estudo bíblico. Ela tinha estudado, talvez, Salmo 16. O que nós lemos em Salmo 16? E o Santo, o Senhor Jesus Cristo, não veria a corrupção. Tá? E ela pensou, o que quer dizer isso? E ela chegou à conclusão certa, obviamente. Então, se o Senhor Jesus Cristo vai morrer, e Ele não vai ver a corrupção, Deus não vai permitir que veja a corrupção, então para que preparar especiarias e tanta coisa para o seu enterro? Não vai precisar. Tá? Por isso, ela agiu com antecedência. E ela ungiu o Senhor Jesus com aquele unguento caríssimo. Tem uma palavra que eu gosto muito nesta passagem. Quando ela pegou na sua mão, talvez com cuidado nas duas mãos, ela tinha trabalhado muitos dias, para ganhar o dinheiro suficiente para comprar aquilo. Um ano, talvez, ela tinha se esforçado diariamente para ajuntar o dinheiro para comprar aquele unguento. E ela, uma gotinha dá, talvez duas. Não! O que nós lemos aqui? Ela derramou sobre o Salvador. Eu gosto de ver irmãs animadas. Sabe que, bom, eu vou voltar, eu já tenho alguma coisa para dizer para os irmãos de novo, porque quem sabe nós somos os mais culpados. Mas já notaram que há muitos crentes que estão contentes
com o mínimo possível. O mínimo possível. Daí eu vou na ceia. Eu acho que o mínimo. Chega. Não preciso fazer mais nada. Né? No mundo inteiro, há pessoas assim. E tem uma série de pregações. Bom, eu apareço uma noite. Todas as noites é demais, né? Tem tanta coisa, mas o mínimo serve. Os outros sempre estão lá, não faço falta, daí o mínimo serve. Né? Daí tem aquela oportunidade de que 1 Coríntios 16 diz. Ajuntar, separar para o Senhor o que puder, conforme a sua prosperidade. Primeiro dia da semana, né? O saquinho, caixinha, né? Bom, 50 centavos ou 20 reais. Bom, para ninguém escutar o barulho da moeda, daí eu boto 2 reais. É o mínimo. Preciso de 18, né, para mim. São uns exemplos. E infelizmente muitos de nós, estou falando para mim, em muitas ocasiões tomamos decisões e nos contentamos com o mínimo. Esta senhora não estava contente com o mínimo. Ela olhou para aquela bendita pessoa. Ela entendia, daqui a pouco ele vai para a cruz, vai para a sepultura, vai ressuscitar, vai para o céu. Esta bendita pessoa merece o máximo. E derramou tudo. Então, minhas amadas irmãs, nós precisamos de pessoas dispostas a dar o máximo possível. Bom, quem sabe preciso levantar uma palavrinha de cautela. Isso não quer dizer que a irmã chega correndo, agora eu sou chefe, eu estou dando o máximo para o Senhor, eu organizo tudo por aqui, deixe comigo. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Mas aquela irmã, com um coração transbordando em adoração e gratidão ao seu Senhor, ela faz dentro da sua esfera, sem chamar atenção, mas ela faz o máximo em serviço para o seu Senhor. O que aconteceu? Todos os discípulos aplaudiram. Olha só! Que sacrifício! Que ato de adoração! Não lemos que ninguém aplaudiu? Não lemos que nenhum deles elogiou? O Senhor Jesus sim, mas deles não. Havia aquele Judas que criticou
Que tragédia. Bom, eu vou ter que voltar para os irmãos. Não, vou ter que voltar só para mim, eu acho. Como é fácil. Fácil demais parece ter aquela atitude de criticar, né? Apontar o dedo. E sabe, meus amados irmãos, o que eu descobri muitas vezes na minha vida, só que custa aprender a lição? Quando eu estou apontando o dedo para as falhas dos crentes, a pessoa com as mais falhas sou eu. Só que eu acho que nós gostamos de nos defender, né? Sabe como o pecador fala? Todos pecaram. Ah, mas ele pecou mais que eu. Não é assim que o pecador age? O crente também. E em vez de encarar as nossas próprias falhas e fraquezas, ficamos ocupados com os outros. E nos consolamos pensando que somos melhores do que os outros crentes, apesar das falhas. Meus amados irmãos, que Deus nos guarde deste espírito crítico. Tem outro detalhe. Eu conversei com uma pessoa não faz muito tempo. Vocês notaram a palavra que nós temos aqui em versículo 10? Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligir esta mulher? Esta mulher estava aflita. Os outros estavam afligindo. Eu falei com uma pessoa dessas, não faz muitos dias. Qual o problema? Outras pessoas julgando uma determinada situação. E se aquelas pessoas tivessem se colocado no lugar da pessoa, seria julgado de outra forma bem diferente. Né? Então, amados irmãos, que Deus nos ajude, antes de criticar, antes de julgar, vamos nos colocar nos sapatos, na casa, na família, na situação daquela pessoa. Vamos nos transferir para aquela situação. Se fosse eu. E se a gente pensasse dessa forma, eu imagino que haveria menos crítica e menos julgamentos errados. Interessante pensar nisso. Então, o que o Senhor Jesus Cristo pensou? Bom, vamos terminar com isso. Quando eu era jovem, ainda sou, né? Mas uns anos atrás, eu me afligia, me preocupava muito com os pensamentos dos outros ao meu respeito. Se eu fizer aquilo, o que fulano vai dizer ou pensar? E por medo, muitas vezes não fazia nada. Né?
Mas eu descobri, fazendo certo ou fazendo errado, alguém vai falar igual. Né? Alguém vai criticar. Então, eu acho que essa senhora tinha a atitude certíssima. Senhora, eu acho melhor não fazer nada com o unguento, porque Judas está aí. Vai falar mal da senhora. E olha, não faz nada com o unguento, porque os outros discípulos estão aí, não vão fazer nada, não se prepararam da mesma forma. Essa senhora, ela estava no Monte das Oliveiras. Ela estava lá numa montanha espiritual bem alta. Não olhando, querendo os elogios dos irmãos. O que tinha valor para ela, uma pessoa só. O que importa é o que ele pensa. E eu vou agir com este motivo único e exclusivo, que ele seja honrado e glorificado. Todos nós vivemos diariamente dessa forma? Precisamos pensar e viver motivados por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. E que as nossas vidas sejam cheias de fruto, de glória para o nosso Senhor.